Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo a fé opera em nós, do qual a fé tem que ser participante do início ao fim. Tudo é possível àquele que crê, aquilo que é impossível para homens, para Deus tudo é possível. O justo viverá pela fé. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele da qual nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes, porque aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Estejais sempre na dependência do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, porque não há outro mediador entre Deus e homens, e a Ele seja toda a honra e toda a glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a paz. Somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, para hoje e para todos sempre. Sacerdócio real e santo, eterno, segundo afirma as Escrituras. E ele nos diz que pelo mesmo Espírito é dado variedades de dons e de ministérios, do qual cada um que assim o recebe, como ele nos diz, de graça recebestes, de graça ofertastes. E assim cada um construa segundo o alicerce já lançado, que é o Evangelho, porque a Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O Evangelho é que gera os filhos, os irmãos na fé, do qual Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, a Jerusalém celestial dos milhares de anjos, do qual tamanha honra será a coroa para seu marido espiritual, a mulher virtuosa, da qual ele dirá àqueles que perseverarem até o fim: vinde benditos do meu Pai. Sabemos que há variedades de dons e ministérios, e sabemos que para Deus não há nenhum com mais importância, mas sim há uma unidade da fé, complementando uns aos outros segundo os dons, pois já que se opera segundo o Espírito Santo, não há, como Jesus mesmo disse, não há a quem possa atribuir, a quem possa sentar à minha direita ou esquerda, porque na verdade tudo quem opera é o Espírito Santo. Sabemos que não existe a meritocracia, porque na verdade o galardão, aquilo que é feito segundo as obras, gera um débito, do qual Deus recompensa o débito segundo o crédito, que é o galardão, porque importância nenhuma o que planta como o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Mas sabemos que existem alguns dons que estão relacionados com a maturidade daqueles que conhecem através de Cristo a plenitude do Deus Altíssimo, aqueles que alcançam uma estatura mediana de conhecimento, como é o caso do dom de justiça, que como podeis julgar com justiça, equidade e imparcialidade, se não estiver segundo o discernimento do Espírito, porque temos que discernir entre o bem e o mal, para que assim como justiça do Deus Altíssimo, como pedras vivas, a unidade da fé, para julgar com justiça, com equidade e na imparcialidade. E isso só é possível através do discernimento de espírito, que só se alcança através do exercício constante
da fé, manejando bem a palavra da verdade, tendo as virtudes de Cristo adicionadas à nossa fé. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor perseverante, a piedade como fonte de alegria, a caridade, adicionando essas virtudes de Cristo à nossa fé. E aqueles que têm o discernimento, discernem entre os espíritos, examina os espíritos e as profecias que têm que vir da boca do grande profeta, que é Jesus Cristo, a promessa de Deuteronômio 18:18. Aqueles que falam por ele, através do seu espírito, são aqueles onde as profecias fluem, onde as profecias se cumprem, porque não falam de si mesmo. Quando a profecia é de vontade meramente humana, ela não se cumpre, mas quando a profecia vem do grande profeta, que é Jesus Cristo, se cumpre a promessa, porque ele mesmo disse: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós. Na verdade, profeta, até João Batista foi o último que foi grande no reino dos céus, porque anunciou e batizou o batismo da justiça, anunciou o arrependimento. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E assim ele perseverou anunciando a justiça. Mas Jesus disse: de agora em diante é aqueles que falam através do seu Espírito. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluias, ou glórias a Deus. E assim nós perseveramos em mais um dia, ouvindo a voz do grande profeta, anunciando não aquilo que nos é próprio, mas anunciando aquilo que ele nos diz. E assim nós perseveramos, porque são tempos de apostasias, tempos de esfriamento no amor, aonde a Bíblia diz que a religião, que é o religare, a ligação do homem perdido no jardim do Éden, só pode ser restabelecida através de Jesus Cristo. Ele disse: cuidar dos órfãos e das viúvas, cuidar dos pobres, dos necessitados em suas necessidades, fazem o culto do qual o Pai que está no alto vos galardoa. Não fazeis para serem vistos por homens, o que uma mão oferta a outra não veja. E assim nós procedemos, e não se envolver com as coisas do mundo. Não amoldais segundo o mundo, mas sede renovados segundo o Espírito Santo, segundo a sua força e o seu poder. E assim nós perseveramos em mais um dia, sobre o direcionamento daquele que é conhecedor do futuro, sobre aquele que nos direciona dia após dia, a andar das atitudes agradáveis, da qual o Pai nos conhece através das atitudes boas, que só ramos por si mesmo não as produzem, mas sim aqueles que andam segundo a videira verdadeira. E assim, em mais um dia, perseverai produzindo os frutos de justiça, porque fartos são aqueles que têm sede de justiça, fartos são aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Bem-aventurados são os que têm as transgressões perdoadas e perseveram dia após dia, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Andai perseverantes, fazendo aquilo que é edificante para o corpo, tão individualmente como mutuamente, segundo a unidade da fé, exortando mutuamente uns aos outros no dia chamado hoje, para que aquele que exorta é aquele que está segundo o amor, porque a Bíblia diz que vigiai com aqueles que dão os beijos falsos, porque são muitos os traidores. Não se corrompeis segundo as doutrinas meramente humanas, purificações exteriores, que Deus aceitou esta falta de sabedoria até que fosse implantado a nova ordem, da qual nós seguimos a nova ordem, que é
nova aliança, um novo cálice, da qual nós perseveramos dia após dia, segundo ele opera em nós. O vinho definitivo, temos que ser odres novos, aonde odres novos e vinho novo ambos se conservam, e assim nós perseveramos como odres novos, recebendo o vinho novo, sendo cheios do Espírito Santo, do qual o seu mover opera em nós, e aonde nós pisamos a planta dos pés, há uma iluminação, porque onde a luz chega não há treva. E assim nós anunciamos a verdade, da qual prolonga os dias para que vão bens e longos nessa terra, e ainda anunciamos a verdade para aqueles que estão nas trevas, da qual trevas simboliza, significa ignorância, e quando a luz chega, aqueles que estavam em trevas passam a alcançar a sabedoria do alto, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e ainda após eles virem através do bom testemunho nosso em Cristo, eles têm um encontro com Cristo e passam a anunciar essa verdade. Esta é a verdadeira multiplicação dos pães, aonde vai se anunciando a verdade, gerando os novos filhos, segundo a fé opera em nós, da qual devemos participar nela sempre, porque ela tem que ser do início ao fim. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Assim anunciamos não aquilo que nos é próprio, mas a palavra de Cristo, dia após dia, perseverando os dons irrevogáveis, segundo o amor opera em nós, segundo a justiça, porque aqueles que outrora operavam os dons segundo o amor, e se agora está vivendo injustamente, as suas primeiras obras já não são possíveis de o salvar. E grande é a queda e a ruína para aqueles que um dia conheceram plenamente a verdade, foram iluminados e agora seguem segundo o poder do ar, segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, do qual tem enganado a muitos, do qual o próprio Paulo disse: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. E assim, em mais um dia, não somos dos traidores da fé, mas sim daqueles que perseveram anunciando a verdade, da qual está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dia, com graça, com sabedoria, perseverando segundo a doutrina de Cristo, a sã teologia de Cristo. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.